Eu completei 10 meses na presidência da Câmara ontem, nessa legislatura, e durante esses 10 meses, praticamente em todos os lugares do Brasil que eu andava, a gente só via uma coisa: as pessoas cobrando posicionamento sobre suposto pedido de impeachment. Nesses 10 meses, foi um número recorde que se entrou de pedidos de impeachment em toda a história do país. Tiveram 34 pedidos de impeachment por motivações diversas. Todos são testemunhas que o meu posicionamento sempre foi coerente na minha argumentação e sempre foi de natureza técnica. Eu sempre refutei todo e qualquer pedido que abarcasse o mandato anterior, apesar de discussão de jurisprudência que a tese de que a emenda da reeleição foi posterior à edição da lei e, consequentemente, havia uma discussão sobre a continuidade do mandato. Inclusive, realçada numa decisão do Supremo Tribunal Federal, onde um mandato de segurança sobre a cassação de um parlamentar se deu a decisão relatada pelo ministro Celso de Mello e confirmada no plenário, entendendo que o mandato tinha continuidade. Mas mesmo com essa decisão trazida aos autos de vários pedidos, eu mantive o meu posicionamento do respeito ao parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição Federal, de não abarcando fatos anteriores ao mandato atual. Esse sempre foi o meu posicionamento e, baseado nisso, dos 34 pedidos, eu já havia rejeitado 27. Alguns outros por erros formais e alguns outros basicamente por essa motivação. Havia me comprometido a todos a fazer o processo de decisão até o fim do mês de novembro e pretendia tê-lo feito na segunda-feira de manhã. Já estava a decisão tomada, pronta e assinada com a Secretaria-Geral da Mesa com relação às decisões que eu estou anunciando hoje. Não o fiz segunda-feira, única e exclusivamente porque mudaram o conteúdo da mídia com aquela divulgação daquela situação absurda que foi a manchete de todos os jornais de segunda-feira, o que, de uma certa forma, eu entendi como um constrangimento, já que toda a discussão e todos os pareceres estavam nos meus e-mails. E, consequentemente, de repente eu recebo um e-mail sábado com o parecer final já revisado e, efetivamente, acontece aquilo no domingo e a gente está vendo aí invasões, enfim, de privacidades que possam ter vazado, e eu até atribuo um pouco o que aconteceu segunda-feira, a certeza que eu iria tomar essa decisão segunda-feira. Por outro lado, na segunda-feira eu não tomei por isso e na terça eu não quis tomar para não misturar com a decisão do Conselho de Ética. Consequentemente, ontem nem abri a sessão da Câmara, deixei que o Conselho de Ética andasse até a hora que o Congresso que marcou a sua sessão começasse, para mostrar que eu estou absolutamente distante desse processo, a defesa feita pelo meu advogado e por aqueles que acreditam na minha defesa e que efetivamente exerceram o poder de decidir. Consequentemente, dos 7 pedidos que eu me comprometi a decidir até o fim de novembro, na realidade eu proferi decisões sobre 5. 2 eu não ainda decidi e acho que será desnecessário no momento de decidir, que é o do deputado Francisquini, e um último que entrou muito retardado, que a argumentação é mais ou menos idêntica aos que eu já apreciei. E não teria sentido você dar 2 despachos iguais. Dos demais 5 que estavam, um é a própria desistência do primeiro pedido de impeachment formulado pelo Hélio Bicudo. Na realidade, aquele primeiro eu iria negá-lo com a precisão de que a argumentação não estava precisa e se reportava ao mandato de 2014. Então não via razão para acolher. Rejeitei também o do Movimento Brasil Livre, pelas mesmas razões, e rejeitei 2 do mesmo advogado, se eu não me engano, Luiz Carlos Crema. Apesar da sua fundamentação correta, mas tratava-se do ano de 2014, e é o mesmo entendimento. E ele entrou com outro, tratando-se do ano de 2015, porém, a argumentação não está tipificada, ele não tipificou nenhuma conduta que pudesse ser efetivamente alcançada pela Lei 10.079. Quanto ao pedido, que eu diria a vocês o mais comentado por todos vocês,
formulado também pelo Dr. Hélio Bicudo e os advogados que o acompanham. Contra esse eu proferi a decisão com o acolhimento da denúncia. E esse acolhimento se deu basicamente porque ele coloca, e a cópia do parecer está aqui definitivo, são 22 páginas de parecer, que está sendo levada à publicação hoje, que eu vou mandar distribuir a cópia para todos vocês. Ela se dá basicamente, trata-se da argumentação de 2014, porém a de 2014 foi por mim refutada, porém a argumentação para o ano de 2015, ele traz a edição de decretos sem números, no montante de 2,5 bilhões de reais, que foram editados em descumprimento à lei orçamentária, afrontando a Lei 1079 no seu artigo 10º, parágrafos 4º e 6º. Consequentemente, mesmo a votação do PLN 5, mesmo ele aprovado e sancionado, não supre a irregularidade de ter sido editada a norma em afronta à lei orçamentária. Então, o embasamento disso é única e exclusivamente de natureza técnica e o juízo do presidente da Câmara é único e exclusivamente de autorizar a abertura, não de proferir o seu juízo de mérito, que será a comissão especial que irá fazê-lo e poderá acolher ou poderá rejeitá-lo. E o processo vai seguir o seu curso normal, com amplo direito de defesa do contraditório que deverá ser colocado. A mim não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Eu, como eu disse aqui anteriormente, refutei e rejeitei todos. E o rejeitaria se estivesse em descumprimento da lei. Mas, infelizmente, por mais que eu tentasse buscar qualquer caminho de interpretação e por todos os pareceres que chegaram até a mim pela consultoria legislativa, pela assessoria jurídica e por terceiros as quais eu consultei, não consegui encontrar um que conseguisse me desmontar a tese a qual está sendo aceita hoje. E eu não faço isso com nenhuma felicidade. Eu sei que isso é um gesto delicado, no momento que o país atravessa uma situação difícil, que a economia passa por uma crise, o governo é um governo que passa por muitas crises de natureza política, de natureza econômica, tendo que hoje votar um projeto para alterar a meta do superávit, transformando uma diferença de 119 bilhões de reais. Não causa felicidade a ninguém isso, mas ao mesmo tempo é uma forma também que com essa decisão esse processo seja de uma certa forma enfrentado. E se ele for enfrentado e for aceito, vai ter o Congresso soberano para legislar. E se ele não for aceito, também acabará-se esse tipo de discussão no país e você poderá voltar dentro da normalidade. Então, isso acabará sendo uma forma que o país vai ter que enfrentar e resolver esse tipo de situação. Não tem condições de postergar mais. E não combinaria comigo, eu não ficaria com isso na gaveta sem decidir. Porque esse pedido entrou em 14 de outubro. E de 14 de outubro para 30 de novembro foram 45 dias. Ele estava passando do limite do razoável de eu proferir uma decisão.